Fala, resenheiros! Salve, salve, salve! Thiago Silva na área, mais um Resenha Direito começando agora. Se você não conhece, ou nunca ouviu falar ou não sabe distinguir as categorias de criptomoedas, fica ligado nesse vídeo que a gente vai dar a dica. Antes de começar, não se esquece, ó, aqui, clica para se inscrever, para compartilhar, para clicar no sininho de alerta aí para você receber sempre as últimas atualizações. Me dá essa moral, me dá esse engajamento pra gente aqui, obviamente, continuar produzindo o melhor conteúdo para você, tá bom? Valeu, um salve, roda a vinheta. Bom, galera, antes de a gente começar, né? Cara, eu não me acostumei com esse microfone top aqui, mas vamos lá. Vamos falar sobre criptomoedas, né? O mercado ele faz algumas diferenciações e a gente tem alguns tipos de criptomoeda que é legal vocês que estão começando ou até mesmo vocês que já leem alguma coisa, que estudam sobre esse mercado, sobre esse mundo especificamente, é legal a gente ter essa ideia. Vamos lá. Primeiro, o Bitcoin. Né? Não vou falar do Bitcoin aqui especificamente. A gente vai ter um vídeo específico para falar sobre o Bitcoin, mas o Bitcoin ele foi a primeira, eu costumo dizer, né, eu, Thiago, que foi a primeira criptomoeda de sucesso, né, publicamente de sucesso. E o Bitcoin, então, ele é um outro patamar de criptomoeda, né? Existe até uma discussão muito interessante lá nos Estados Unidos para falar ou para debater e tentar chegar a um consenso sobre o que é o Bitcoin, né? Se ele seria um ativo imobiliário ou se ele seria algo como uma commodity, por exemplo, o ouro e a prata, né? Mas a minha opinião é que ele seria muito equivalente a uma commodity ao ouro, né? Porque a gente vai explicar em outros vídeos, mas o Bitcoin é o Bitcoin, não tenho o que falar dele, né? Para mim é a criptomoeda aí mais interessante, com os fundamentos mais sólidos. E fica ligado aí no vídeo específico. Então a gente tem o Bitcoin, digamos assim, no topo da cadeia alimentar, né, das criptomoedas. Todas as outras criptomoedas existentes, diferentes do Bitcoin, o mercado chama de altcoin, né, ou altcoins. E o que seria uma altcoin? É uma moeda diferente do Bitcoin. Basicamente é isso, não tem muito segredo, né? E aí a gente faz uma distinção de altcoins e shitcoins, ou moedas lixo, né, digamos assim. E eu, Thiago, costumo falar de altcoins pura e altcoins não tão puras, né, ou shitcoins. As altcoins puras são aquelas criptomoedas baseadas em um projeto onde a gente vê um fundamento específico, né? E aí o que seria esse fundamento específico, Thiago? Por exemplo, quando a gente fala do Ether, né, que é a moeda da rede Ethereum. A rede Ethereum ela tem um propósito de ser melhor que o Bitcoin ou que a rede Bitcoin a partir do momento em que eu tenho a adoção de contratos inteligentes. Normalmente os projetos eles buscam resolver algum problema da rede, né? Então quando a gente fala em interoperabilidade, problemas de interoperabilidade, problemas de velocidade, de escalabilidade, normalmente um projeto cripto ele busca resolver algum ponto desse, né, em sua essência, e aquela moeda ela tem esses fundamentos. Eu tenho um time de desenvolvedores no qual eu consigo saber quem são aquelas pessoas, né? Não são o desenvolvedor fulano, mas ele trabalhou onde, né? Qual que é o background desse cara? Não, ele desenvolveu para o Bitcoin, ele desenvolveu para o Ethereum, agora ele está lá na Cardano, né? Já passou pela Polygon, enfim. Então eu sei quem que são o time de desenvolvedor, muitas vezes eu consigo ver a codificação, né? Então esse é um projeto bem fundamentado, estruturado. E as moedas baseadas nesse projeto, eu, Thiago, costumo chamar de altcoin pura, tá? E as shitcoins, Thiago? As shitcoins normalmente são criptomoedas baseadas num projeto onde eu não tenho um fundamento. Então eu, por exemplo, o Thiago aqui, eu gosto de beisebol, né? Então eu, gostei dessa bolinha aqui, criei a minha criptomoeda baseado nessa bolinha, né? Então a minha criptomoeda tem a carinha lá da minha bolinha de beisebol. E aí eu copiei ou codifiquei, ou copiei e colei o código do Bitcoin, fiz algumas alterações, lancei a mercado, né? Se o mercado gostar, se o mercado pampar minha moeda, né, comprar minha ideia, comprar ali o meu fundamento, eu fico milionário, eu fico rico, né? Então, Thiago, então o que você está falando pode ser usado para esquemas, por exemplo? Pode. Não necessariamente mas pode sim.
tá? Pode sim. Como, por exemplo, se alguém falar bem da minha moeda. Então, exemplo, a Dogecoin, né? A partir do momento que alguém publicamente famoso, né, meu brother Elon, por exemplo, fala bem da Dogecoin, a Dogecoin dá um pump, né? E aí aquele cara que lançou, que fez aquela meme coin, né? O mercado também às vezes fala da shitcoin como uma meme coin, né? É a mesma coisa, moeda sem fundamento, que não tem uma perenidade no longo prazo, não vai sobreviver muito, né? Aquela moeda dá um pump e pessoas ficam milionárias. Então isso pode acontecer, Thiago? Pode, né? Então assim, não apostem o seu dinheiro numa moeda, né, com poucos fundamentos. Estudem, procurem saber, né? Antes de tudo aqui um disclaimer, isso aqui não é recomendação de investimento, tá, pessoal? Então fiquem ligados. Eu não estou falando para você investir seu dinheiro em Bitcoin, em Ether, em ADA, em Dogecoin. Não é recomendação de investimento. Pode voltar pro vídeo. Basicamente é isso, pessoal. Então isso é uma shitcoin, uma meme coin ou uma moeda lixo, ou o que eu costumo falar de uma altcoin não pura ou impura, tá? Então a gente tem o Bitcoin no topo da cadeia, as altcoins, uma subcategoria, né, daquela altcoin impura, digamos assim, e a gente tem as stablecoins. O que são uma stablecoin, Thiago? É uma moeda cujo lastro, né, dela é um ativo físico. Então eu posso ter real, eu posso ter euro, eu posso ter dólar, né? O Tether, por exemplo, é uma moeda lastreada em dólar. Então, para cada um Tether emitido, eu preciso de $1 físico armazenado. Digamos assim, né? Em linhas gerais é isso, né? E ela não oscila tanto quanto uma criptomoeda, quanto o Bitcoin, quanto a Sol, quanto, enfim, outras criptomoedas existentes, seja Bitcoin, seja uma altcoin. Isso é uma stablecoin. O nome já diz, ela é uma moeda estável e ela é atrelada a algum tipo de ativo físico. E aí a gente passa para uma outra categoria, que eu não vou aprofundar aqui, eu vou trazer para vocês, mas eu não considero como um tipo de criptomoeda, que são as CBDCs. Muito se fala, muito se discute, estão no hype aí das discussões governamentais, digamos assim. E o que é uma CBDC? É uma moeda digital, melhor dizendo, de um banco central. Central Bank Digital Currency. Tá? Não vou aprofundar, mas o que eu quero trazer? As CBDCs, na minha concepção, elas não são um tipo de criptomoeda. Isso é legal a gente ter em mente. Tá? Há quem considere que pode ser? Sim. Se eu tiver por trás a blockchain, criptografia, público, né? A publicidade, a transparência, validação da rede, posso considerar uma CBDC uma criptomoeda, Thiago? Posso. Mas a essência da CBDC ela é contrária a todos os fundamentos de uma criptomoeda. Então, quando eu falo numa CBDC, eu penso em quem? Um banco central emitindo, um órgão centralizador. Quando eu falo numa criptomoeda, por mais que eu tenha um projeto, e aí a gente pode falar um pouco melhor sobre isso, eu tenho a descentralização. Não em essência, porque a descentralização em essência, na minha concepção, só o Bitcoin conseguiu. Todos os demais projetos, eles em algum nível têm um grau de centralização. Tá? Isso a gente pode falar sobre em outro vídeo. Mas a CBDC ela é puramente centralizada, emitida por um governo. Nas cripto não. Então não tem como fazer essa amarração de que uma CBDC é uma criptomoeda. Vão forçar a barra para isso, vão defender isso, mas fiquem ligados. Pode ser, Thiago? Pode, se ela respeitar os fundamentos de uma cripto. Mas normalmente isso não vai acontecer, tá bom? Então é isso. Essas são basicamente os tipos de cripto que existem, né? As mais conhecidas. Fiquem ligados nos próximos vídeos. Agradeço a preferência. Antes de encerrar, novamente se inscreve, curte, compartilha, comenta, envia para o máximo de número de pessoas que você conseguir, beleza? Um salve e até a próxima. Valeu!